Olá, família Bilionário Inesperado! Espero que estejam todos bem. Que Deus abençoe cada um de vocês com amor, alegria e paz. Oro para que seus dias brilhem, que seus fardos sejam aliviados e que seus sonhos se realizem. Como a nossa última história tocou você, compartilhe nos comentários. Sua opinião é muito importante para mim. Ultimamente, percebi uma queda nas visualizações. Se essas histórias já te emocionaram ou confortaram de alguma forma, convide seus amigos e familiares para fazerem parte da nossa jornada. Vocês não são apenas inscritos, são parte da nossa família. Sua presença aqui significa o mundo para mim. Vamos continuar essa jornada juntos. Tarde da noite. As luzes da cidade de Londres cintilavam como constelações espalhadas sobre o asfalto, do alto da imponente Torre Whitmore. Através das janelas de vidro, o mundo parecia distante. Lá dentro, no último andar, Oliver Whitmore observava em silêncio, com um copo de uísque âmbar nas mãos. Seus olhos estavam fixos nas ruas iluminadas, mas sua mente, presa no passado, anos atrás. Sua vida era uma sequência impecável de conquistas. Criado em uma família amorosa, Oliver acreditava que o amor era a força mais pura e eterna do mundo. Ele havia amado de forma verdadeira, cega. Mas Isabella, a mulher com quem sonhava envelhecer, o traiu da forma mais cruel. Ele ainda se lembrava do dia em que entrou em seu apartamento e encontrou Isabella nos braços de outro homem. Não qualquer homem menos, mas seu maior rival nos negócios. Cada palavra doce, cada promessa, cada toque. Tudo havia sido uma farsa, um plano. Desde aquele dia, Oliver aprendeu da pior forma. O amor é um luxo, um jogo. E ele não queria mais jogar. Seu coração endureceu. Sua mente se tornou uma máquina fria menos dedicada apenas a números, contratos e lucros. Mas o universo da elite não permite que feridas fiquem escondidas por muito tempo. E foi assim que a aposta surgiu. O grandioso baile no Hotel Ritz reuniu os mais poderosos e ricos da cidade. Entre luzes luxuosas e música clássica, Oliver manteve sua postura habitual. Frio, calmo, calculista. Ele odiava esses eventos, mas reconhecia seu valor estratégico ao seu lado. Michael Donovan, seu amigo dos tempos de universidade, bebia despreocupado. Vai ficar com essa cara séria a noite toda, Oliver. Devia aprender a se divertir um pouco, provocou Michael. Eu me divirto do meu jeito, respondeu Oliver, girando o copo com elegância. Mas Michael insistiu. Seus olhos brilharam ao apontar discretamente para um grupo de mulheres. Entre elas, uma se destacava com olhos azuis intensos e cabelo castanho ondulado. Ela exalava mistério e perigo. Evelyn Carter, disse Michael com um sorriso provocativo. A rebelde favorita da sociedade. A mídia vive atrás dela. Oliver olhou brevemente, impassível. E daí? Michael não recuou. Aposto que você não consegue transformá-la em uma dama perfeita em 3 meses. O silêncio pairou por um segundo. Então, Oliver posou o copo. E se eu conseguir? $2 milhões, respondeu Michael com um sorriso desafiador. Oliver sabia que estava entrando num jogo arriscado, mas parte dele se sentia curioso, intrigado. Para ele, Evelyn era apenas uma peça no tabuleiro. Se vencesse, provaria. Mas e uma vez que nada está fora do seu controle, fechado, disse Oliver, naquele instante, sem saber, selaram um destino que mudaria suas vidas para sempre. Do outro lado do salão, Evelyn Carter observava tudo em silêncio. Acostumada aos olhares julgadores e sussurros maldosos, ela construíra uma reputação e uma armadura. Por trás das festas, das compras exageradas e das manchetes escandalosas, havia uma verdade amarga. Desde que sua mãe morreu, Evelyn vivia isolada com um pai indiferente e uma madrasta manipuladora. Agora, queriam forçá-la a se casar com um homem 2 vezes mais velho. Apenas por dinheiro. Ela precisava fugir. E quando o olhar gelado de Oliver cruzou com o seu, ela viu uma chance. Casar-se com ele poderia ser sua única saída, mesmo sem acreditar no amor. Aquele acordo podia ser sua salvação. Uma semana depois, no luxuoso penthouse de Oliver, os dois se encaravam. Entre eles, um contrato de casamento meticulosamente redigido. 3 meses, disse Evelyn arqueando uma sobrancelha. E o que eu ganho com isso? Dinheiro suficiente para nunca mais depender de ninguém menos, respondeu Oliver. Frio como sempre. Ela sorriu. Então temos um acordo. Ao assinar o contrato, Evelyn mal sabia que acabara de entrar no jogo mais perigoso de sua vida. E Oliver percebeu que o verdadeiro desafio acabava de começar. A noite do casamento chegou. O luxuoso Hotel Imperial, em Londres, estava mais deslumbrante do que nunca. Flores brancas decoravam cada canto. Lustres de cristal reluziam como diamantes. Violinos tocavam suavemente.
A elite londrina se reunia para presenciar o casamento mais comentado do ano. Oliver Whitmore, o milionário frio e calculista, Evelyn Carter, a socialite rebelde que a sociedade adorava odiar. Mas todos sabiam. Aquilo não era amor, era conveniência. No altar, Oliver mantinha a expressão séria, quase impenetrável. Seus olhos fixos na figura que caminhava lentamente até ele. Evelyn estava deslumbrante. Seu vestido, digno de contos de fadas, mas em seus olhos havia tristeza, um vazio que nem a luz dos holofotes conseguia esconder. Ela não queria aquele casamento. E ele também não, mas o destino já havia sido selado. Entre os convidados, os sussurros cresciam. O que aconteceria agora? Quem sairia vencedor desse jogo de máscaras e mentiras? Ela não passava de um acessório decorativo para Oliver. Deve ser um casamento arranjado, sussurravam os convidados. Quem acreditaria que isso é amor de verdade? Evelyn ouviu os murmúrios, mas não reagiu. Caminhou lentamente pelo corredor coberto de flores, sem emoção no rosto. Sua mente só pensava em uma coisa: fugir do casamento que seu pai e madrasta haviam planejado com outro homem ainda mais cruel. Oliver era sua única saída, mesmo que ela soubesse. Ele só estava se casando com ela por causa de uma aposta. Sim. Sentido, seus olhares se cruzaram menos, e naquele instante, ambos souberam a verdade. Aquilo não era amor. Era uma transação. Um contrato sem alma. Você aceita esta mulher como sua esposa? Perguntou o celebrante. Oliver mal hesitou. Aceito. E você, certa? Carter, aceita este homem como seu esposo? Um leve sorriso, frio e calculado, surgiu nos lábios de Evelyn. Aceito, respondeu ela, com a voz firme, como quem assinava um acordo. Não uma promessa. Não houve beijo apaixonado. Não houve toque de carinho. Apenas o anel deslizando no dedo de Evelyn como parte de uma obrigação. Não de um voto eterno. Na recepção, Oliver se perdeu em conversas de negócios. Evelyn ficou sozinha, cercada de olhares julgadores, com uma taça de champanhe na mão. Sorria de forma ensaiada. Sabia que aos olhos de todos, ela era apenas um troféu reluzente, uma ferramenta para o ego de Oliver. A rebelde que ele queria transformar em esposa. Perfeita. E para Oliver, aquilo era só mais um jogo. Horas depois, no silêncio gelado da mansão Whitmore, uma fortaleza de luxo às margens do Tâmisa menos Evelyn, caminhou até a suíte nupcial. O quarto era um cenário de conto de fadas, vilas perfumadas, cortinas do Seida, rosas brancas. Mas para ela, tudo parecia vazio, sem vida. Era um espetáculo montado para um romance que nunca existiu. Vestindo um hobby de seda branca, Evelyn parou diante da janela, observando a cidade cintilante. Atrás dela, Oliver afrouxava a gravata, os olhos fixos em cada detalhe dela, menos com algo entre desejo, curiosidade e arrogância. Quebrou o silêncio. Vamos começar a atuar como marido e mulher? Evelyn se virou lentamente, seu olhar gelado atravessando dele. Esse papel dura só 3 meses, certo? Oliver sorriu de canto e se aproximou. Os passos medidos, tocou seu rosto com delicadeza, mas sentiu apenas frieza. Ela era um mistério, e ele queria decifrá-la. Mas Evelyn recuou, os olhos faiscando. Acho que você me entendeu mal, disse com firmeza. Oliver arqueou a sobrancelha. Intrigado, então me surpreenda. Que tipo de mulher você acha que eu sou? Perguntou Evelyn, com voz cortante. Uma conquista fácil? Uma mimada? Manipulável? A pergunta o atingiu em cheio. Oliver ficou em silêncio, mas Evelyn percebeu a confusão em seu olhar. Deu mais um passo para trás. Eu nunca pertenci a ninguém, Oliver. E sou muito mais difícil do que você imagina. Foi como um soco no orgulho dele. As mãos de Oliver congelaram no meio do movimento de desfazer os punhos da camisa. Ela ainda era virgem. A revelação o desarmou completamente. A mulher que ele julgava vulgar e imprevisível era, na verdade, alguém que ninguém havia realmente tocado. O silêncio entre eles se tornou pesado. Evelyn sorriu. Com um toque de ironia, decepcionado, Oliver a observava intensamente. Ele havia julgado errado. E isso o incomodava profundamente. Pensei que você fosse mais inteligente e menos, continuou ela, com amargura nos olhos. E por que você aceitou se casar comigo? Perguntou ele, mais calmo, mais ferido. Ela cruzou os braços, o olhar escurecido, porque precisava fugir do destino que me impuseram. Fez uma pausa. Você não era a melhor opção, mas ainda era melhor que o monstro que meu pai escolheu. Isso o feriu de um jeito que ele não esperava. Oliver nunca aceitou ser plano B de ninguém. O quarto mergulhou em um silêncio inquietante. Evelyn virou-se, os ombros levemente trêmulos, mas manteve a postura firme. Oliver a observou se afastar, com a sensação incômoda de que perdeu o controle. Evelyn não era um jogo, ela era uma adversária.
Uma rainha num tabuleiro onde ele achava que era o rei, encostado na parede fria de mármore. Oliver soltou um longo suspiro. A noite de núpcias não foi uma vitória. Foi o início de uma guerra silenciosa. Enquanto isso, diante da janela, Evelyn encarava as luzes de Londres e murmurava para si mesma: nunca mais ninguém vai controlar minha vida, nem mesmo Oliver Whitmore. Nos dias que seguiram, Evelyn teve que se adaptar à nova realidade na mansão Whitmore. A casa era um palácio menos, mas para ela, parecia uma prisão dourada. Tudo era impecável, comida servida no horário, empregados silenciosos, pinturas valiosas nas paredes, e um marido gelado que controlava tudo com apenas um olhar. Evelyn odiava regras, e fez questão de quebrar todas. Voltava de festas, tarde da noite. Gastava fortunas em roupas. Corria em alta velocidade pelas ruas de Londres. Sabia que os tabloides iriam publicar. E queria isso, tudo era calculado. Ela queria provocar Oliver, testar seus limites, desafiá-lo. Mas Oliver não reagia. Ele só observava. Frio, calculista mesmo quando via seu nome estampado em escândalos. Só dobrava o jornal e seguia em silêncio. Essa indiferença era o que mais irritava a Evelyn. Mas no fundo, algo começou a mudar. Oliver percebeu que Evelyn não era o que parecia. E ela começou a descobrir que por trás daquela muralha de gelo, havia rachaduras que ele tentava esconder. Ele não estava preparado para o que descobriu naquela noite. Enquanto caminhava sem rumo pela propriedade, Oliver avistou algo inesperado. Na cozinha, às escondidas, Evelyn entregava discretamente um maço de dinheiro à governanta. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas carregava uma sinceridade rara. Isto é para a mensalidade do seu filho. Por favor, não conte a ninguém que foi de mim, tá bem? A governanta olhou para Evelyn com os olhos marejados, tocada por uma gratidão profunda. Mas Evelyn apenas sorriu de leve e se afastou, como se aquilo não tivesse importância alguma. Oliver estava atrás da porta, silencioso, viu tudo, mas não revelou sua presença. Dias depois, ele a flagrou conversando com o mordomo sobre uma doação generosa de casacos e calçados para um orfanato. Tudo feito sob o nome de uma amiga anônima. Evelyn nunca buscava reconhecimento, aplausos ou manchetes. Ela apenas fazia o bem e silêncio, como se fosse algo natural. Mas o que realmente abalou Oliver foi o que viu certa noite. O carro de Evelyn parou em um bairro abandonado da cidade. Não era uma boate luxuosa, nem um evento da alta sociedade. Evelyn desceu com sacolas cheias de alimentos e cobertores. Sob a luz fraca dos postes, ela se ajoelhou para ouvir histórias de pessoas em situação de rua. Seus olhos azuis refletiam empatia verdadeira. De longe, Oliver observava e sentia algo diferente. A mulher que ele acreditava ser egoísta e superficial era, na verdade, profundamente humana. Havia camadas escondidas naquela mulher. Camadas de compaixão, de bondade silenciosa. Pouco a pouco, a curiosidade de Oliver se transformou em algo que ele não conseguia nomear. Começou a notar os detalhes que antes ignorava. Evelyn, que um dia ele viu como uma simples peça decorativa em um jogo sem valor, agora era um enigma que ele não conseguia tirar dos olhos. As noites na mansão começaram a mudar. Os jantares antes silenciosos e tensos passaram a ter pequenas conversas. Às vezes, Oliver encontrava Evelyn desenhando à janela cenas da cidade sob o luar. Sentava-se ao lado dela, sem dizer nada. E o silêncio entre eles já não carregava hostilidade, mas uma estranha cumplicidade. Evelyn também percebeu a mudança. O olhar de Oliver já não era frio. Havia algo mais suave, algo que ela não sabia se devia confiar. Mas era real. Mesmo assim, ela manteve as defesas erguidas. Não podia esquecer, aquele casamento ainda era um acordo temporário, e ela não podia se permitir perder. Até que certa noite, cruzaram-se na biblioteca. Oliver quebrou o silêncio. Por que você faz tudo isso sem contar a ninguém? Evelyn fechou o livro devagar. Um sorriso leve e irônico apareceu nos lábios dela. Porque eu não preciso de reconhecimento. Ajudar os outros me faz sentir menos inútil. Oliver a observou em silêncio. Sentiu algo novo no peito. Pela primeira vez, enxergou Evelyn como alguém real, cheia de dores e cicatrizes escondidas. E acima de tudo, ela não se parecia com ninguém que ele já conheceu. Antes era só um contrato. Começou a se transformar. Oliver já não via Evelyn como um desafio. Agora, ela era um mistério que ele desejava decifrar. Não pela conquista, mas pela conexão. A mansão, antes vazia e silenciosa, ganhou vida. Discussões, risos, olhares intensos, tudo passou a ter significado. Evelyn também começou a ver Oliver com outros olhos. Sim, ele era rígido,
Mas havia preocupação no olhar dele. Havia humanidade. Uma vez, cercada por repórteres cruéis, Evelyn sentiu a mão de Oliver segurar a sua com firmeza, guiando-a para longe da multidão. Ele não disse nada, apenas a protegeu. Com o tempo, confidências surgiram. Evelyn falou sobre a mãe, Felicida cedo, sobre o vazio de crescer sob um pai indiferente e uma madrasta gananciosa. Oliver, por sua vez, falou de Isabella, do amor que acreditava eterno, e da traição que deixou feridas ainda abertas. Eles não se aproximaram por gestos grandiosos, mas pelos pequenos detalhes. Um dia, após uma reunião tensa, Oliver entrou na biblioteca e encontrou Evelyn lendo um livro de economia. Ela murmurava, sem perceber que ele a escutava, por que ele não investe em habitação social? Seria uma jogada inteligente. Oliver sorriu. A garota das festas. Falava de investimentos e impacto social. Os jantares tornaram-se mais leves. Evelyn brincava com a comida. Oliver apenas a observava e se pegava mais interessado nela do que em qualquer reunião de negócios. Passeavam pelos jardins à noite. Ela falava sobre flores, seus significados. Ele apenas ouvia e sorria. Certa vez, foram pegos por uma tempestade repentina. Riram. Ela ergueu os braços, rindo sob a chuva. Não acha isso emocionante? Oliveira observou. Encantado. Talvez seja a primeira vez que vejo algo tão bonito, respondeu. Com a voz baixa, Evelyn parou. Seu coração disparou. A sinceridade dele a desarmou por dentro. A cada pequeno momento, eles se aproximavam. Evelyn baixava suas defesas. Oliveira esquecia o jogo. O que antes era apenas um contrato, agora parecia uma chance. Mas a pergunta que pairava no ar era: será que os dois teriam coragem de admitir que algo verdadeiro estava nascendo ali? Com o tempo, Evelyn começou a enxergar Oliver sob uma nova luz. Percebia seu silêncio não como frieza, mas como uma espécie de abrigo, um escudo discreto contra os sussurros cruéis da alta sociedade. Ele a protegia, sempre, em silêncio. Para Oliver, o que havia começado como um contrato impessoal, transformava-se, lentamente, em algo mais. Ele passou a se importar com Evelyn de um jeito que nunca esperava. Às vezes, um simples sorriso dela era o suficiente para aliviar um dia inteiro de tensão. O amor não chegou de forma grandiosa. Chegou através dos pequenos gestos, conversas ao cair da noite, olhares trocados sem palavras, silêncios compartilhados nos jardins da mansão, onde o entendimento fluía, mesmo sem voz. Evelyn Carter e Oliver Whitmore, dois estranhos marcados por cicatrizes antigas, dois corações feridos que, pouco a pouco, tornavam-se indispensáveis um ao outro, mas a frágil paz que começava a florescer entre eles estava prestes a ser ameaçada. Naquela tarde, Evelyn descansava em uma poltrona elegante da sala principal, um cigarro preso entre os dedos, o olhar perdido nas ruas de Londres, indiferente ao mundo. O som afiado de saltos altos ecoou sobre o assoalho. Sua madrasta apareceu, impecável, venenosa menos com o envelope nas mãos. Colocou-o sobre a mesa com um sorriso cínico. Evelyn, você realmente acredita que esse casamento é sobre amor? A voz dela era suave, mas cada palavra cortava como lâmina. Evelyn soltou a fumaça devagar, lançando à madrasta um olhar de desdém. Cruzou as pernas com elegância, como quem não se importava com nada. Mais um sermão. Seja breve. Tenho compromissos mais importantes. A madrasta sorriu, sentando-se com ar de falsa simpatia. Empurrou o envelope na direção de Evelyn. Só quero que veja a verdade, querida. Não se deixe enganar por ilusões. Evelyn soltou uma risada curta. Deixe-me adivinhar. Contrato, chantagem, fotos escandalosas, mas, por dentro, algo se agitou, uma pontada de receio. O silêncio da madrasta foi mais ensurdecedor que qualquer resposta. Evelyn abriu o envelope com descaso, mas ao ver as fotos, o sorriso desapareceu. Ali estavam Oliver e Isabella, sentados juntos num restaurante, luxuoso, próximos demais, íntimos demais. Isabella apoiava a cabeça no ombro dele. Os dedos tocavam seu pulso com intimidade. A linguagem corporal dizia tudo. Evelyn sentiu o coração apertar. Ela pegou uma das fotos, analisando cada detalhe. Buscava uma mentira, qualquer sinal de que aquilo não era real, mas era cruelmente real. Sua mão tremia. A máscara de indiferença começava a desmoronar. Oliver nunca foi realmente seu menos, murmurou a madrasta, com falsa pena. Você foi só uma distração. Se for inteligente, saberá o que fazer. Evelyn se recostou na poltrona, forçando um sorriso. E o que você sugere, mamãe querida? Que eu chore e fuja pela porta da frente? Mas sua voz soava vazia. Ela estava se segurando.
A madrasta apenas acariciou seu ombro num gesto condescendente. Faça o que quiser, Evelyn. Só não se torne patética. E saiu, deixando apenas o perfume, caro, e o veneno no ar. Sozinha, Evelyn encarou as fotos, os dedos trêmulos, o peito apertado. Ela lembrou. Das últimas semanas, Oliver andava distante trabalhando até tarde, ignorando jantares, não atendendo ligações. Ela quis acreditar que era só trabalho, que ele continuava o mesmo homem, reservado de sempre. Mas agora, tudo fazia sentido. Uma risada amarga escapou a Evelyn rebelde. A mulher que dizia não acreditar no amor, tinha caído na própria armadilha. Ela havia começado a acreditar. Encheu uma nova taça de vinho, bebeu tudo de uma vez, mas o álcool não apagava as imagens queimando em sua mente. Abriu a cortina com força e encarou Londres iluminada. A cidade seguia viva, em movimento, mas ela estava porada perdida. Pegou o celular. O nome de Oliver brilhava na tela. O polegar pairou sobre o número. Mas no fim, suspirou e jogou o aparelho no sofá. Se Oliver realmente se importava, que provasse isso. E se não, ela partiria como a tempestade que sempre foi. Indomável, incontrolável. Enquanto Evelyn enfrentava o caos do coração, Oliver encarava uma ameaça ainda mais concreta. Isabella, a mulher que o traíra no passado, agora estava de volta. Mas não apenas para mexer com seus sentimentos, ela queria destruir seu império. Numa noite tensa, Oliver trabalhava à tarde no escritório. Isabella apareceu sem ser convidada, sorriso venenoso. Olhar predador. Precisamos conversar. Alex menos, disse ela, sentando-se sem pedir. Deslizou uma pasta sobre a mesa. Se você não quiser ver sua empresa ruir, sabe o que precisa fazer. Oliver abriu a pasta. Seu rosto permaneceu impassível. Mas, algo gelado o invadiu. Isabella havia traído sócios estratégicos para o lado dela, criado uma crise que ameaçava a estabilidade da Whitmore Enterprises. Mas o que realmente fez o sangue dele gelar foi a ameaça velada ao final. E se você não quiser que algo aconteça com sua preciosa esposa, pense bem antes de me enfrentar. A voz dela era doce, mas por trás havia veneno, malícia, ódio e um aviso claro. Isabella estava disposta a tudo. Oliver fechou os punhos. A guerra que ele achava ter deixado no passado estava de volta. E agora, Evelyn estava no centro dela, lutando para manter a compostura. Oliver sabia muito bem do que Isabella era capaz. Ela jamais fazia ameaças vazias, e isso o apavorava. Rumores de que um dos principais investidores da empresa estava se retirando já circulavam pelos bastidores, espalhando insegurança entre os acionistas. A pressão aumentava como uma corda apertando em volta do pescoço, e Oliver se via diante de um dilema cruel: salvar a empresa que carregava o nome de sua família, ou proteger a mulher que, sem perceber, havia se tornado o centro do seu mundo. Ponto de ruptura veio como um soco no estômago. Um dos maiores investidores anunciou sua saída repentina de um projeto crucial. O caos foi imediato. Relatórios financeiros revelavam um cenário sombrio. As ações despencavam. Telas piscavam em vermelho. O pânico tomava conta. Reuniões de emergência varavam a madrugada. Oliver praticamente passou a viver no escritório, sem dormir, sem descansar, apenas lutando com unhas e dentes para manter de pé o império que seus antepassados haviam construído, mesmo tentando poupar Evelyn do caos. Ela não era cega. Olhar cansado, as ligações a altas horas, a ausência cada vez mais constante. Tudo alimentava as dúvidas plantadas por sua madrasta como veneno silencioso. Evelyn começou a se perguntar se tudo aquilo, o casamento, o carinho, os gestos, não passava de um jogo, uma encenação cruel. Seria ela apenas uma peça no tabuleiro de Oliver? Numa tarde cinzenta em busca de ar e silêncio, Evelyn parou em um pequeno café à beira da estrada. Enquanto mexia sua xícara de café distraidamente, ouviu algo que fez seu coração parar. Funcionários da Whitmore, sentados próximos, conversavam em sussurros intensos. Falavam de demissões em massa, de falência iminente, e da luta desesperada de Oliver para salvar tudo. Se não conseguirmos um novo investidor até o fim da semana, estaremos todos na rua. As palavras ecoaram como trovões na mente de Evelyn. O burburinho da cidade sumiu. O tempo pareceu parar. De repente, tudo fazia sentido. Oliver não estava distante, por desinteresse. Ele estava travando uma guerra. Silenciosa, sozinho. Uma onda de culpa a atingiu com força. Ela havia se deixado consumir pela insegurança, pelas mentiras sussurradas pela madrasta. E não percebeu o fardo que Oliver carregava. Ele nunca foi frio. Ele estava exausto. Estava tentando proteger não só a empresa, mas a ela também. Com as mãos trêmulas, Evelyn segurou a borda da cadeira.
tentando conter a avalanche de emoções. Pela primeira vez, ela viu Oliver com outros olhos, não como um homem misterioso e poderoso, mas como um ser humano ferido, lutando por todos, respirando fundo. Ela tomou uma decisão. Não por culpa, não por obrigação, mas porque ela o amava, de um jeito que nem sabia ser possível. Evelyn foi até seu estúdio, determinada, abriu os registros financeiros e encarou a fortuna deixada por sua mãe, um patrimônio intocado, guardado como uma relíquia do passado. Naquela noite, com o coração firme, ela ligou para seu advogado: transfira uma parte significativa da minha herança para o grupo Whitmore. Quero que seja feito imediatamente. Sem atrasos. O advogado hesitou. Evelyn sempre foi vista como uma jovem impulsiva, sem interesse por negócios. Mas sua resposta foi firme. Isso não é uma decisão precipitada. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Ela não contou a Oliver. Sabia que ele jamais aceitaria sua ajuda, mas isso não importava. Não era sobre orgulho. Era sobre amor silencioso, sobre ser o alicerce invisível de alguém que sempre foi o dela, mesmo sem saber. Na manhã seguinte, os corredores da Whitmore foram tomados por um burburinho intenso. Um grande investimento misterioso havia sido depositado, salvando o projeto que estava à beira do colapso. Na sala de reuniões, Oliver tentava manter a expressão séria diante dos acionistas. Mas seus olhos denunciaram surpresa, alívio, esperança. Ele ainda não sabia a origem daquele milagre, mas do outro lado da cidade, Evelyn observava o nascer do sol pela janela da mansão Whitmore. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Pela primeira vez, ela sentia que fazia parte de algo que estava lutando por um nós, e que finalmente estava pronta para enfrentar tudo ao lado dele. O valor era suficiente, não apenas para manter as operações pelos próximos meses, mas também para reestruturar toda a estratégia da empresa. Você se superou, Oliver. Sinceramente, não imaginei que conseguiria um investimento tão grande em tão pouco tempo. Menos comentou um dos acionistas mais antigos, com um sorriso de aprovação. Oliver manteve o rosto impassível, mas suas mãos se fecharam sob a mesa. Seu coração batia acelerado. Ele sabia com absoluta certeza que não havia conseguido nenhum novo investidor. Aquela quantia não poderia simplesmente ter surgido do nada. A intervenção repentina havia salvado o grupo Whitmore do colapso. Os principais projetos foram retomados. Os acionistas voltaram a confiar, e o mercado começou a dar sinais de recuperação. Mas, no meio da calmaria aparente, uma única pergunta martelava na mente de Oliver. Quem estava por trás desse investimento? Misterioso, ele vasculhou todos os registros financeiros, contactou antigos parceiros, buscou respostas em cada centavo movimentado. Nada. A única pista? Uma assinatura simples. E Carter. Não pode ser a Evelyn, pensou, desconcertado. Aos seus olhos, Evelyn ainda era a socialite impulsiva, distante do mundo dos negócios. Mas algo insistia em perturbá-lo. Seria mesmo possível que ela tivesse feito isso? Enquanto isso, Isabela explodia em fúria. Seu plano havia falhado, e pior, Oliver continuava ao lado da esposa. Evelyn, a mulher que ela desprezava, havia frustrado tudo. E aquilo, para alguém como Isabela, era uma ferida no ego que ela não podia aceitar. Em um acesso de ódio cego, decidiu ir além, muito além. Naquela noite, após um evento beneficente, Evelyn seguia sozinha de volta à mansão Whitmore. A estrada estava escura, silenciosa. E então, um caminhão surgiu repentinamente na pista contrária. Acelerado, direcionado, sem tempo para reação. O impacto foi brutal. O carro girou descontrolado, colidiu contra o guardrail e capotou. Estilhaços voaram. Sangue escorreu pelo rosto de Evelyn. Antes que a escuridão a engolisse por completo, um único pensamento passou por sua mente. O sorriso de Oliver. No hospital, Oliver estava irreconhecível. Sentado ao lado da cama de Evelyn, a usual frieza em seu semblante havia sumido. Seu rosto estava marcado pela angústia. Os olhos, vermelhos. A cicatriz na testa dela parecia um corte em sua própria alma. Ele segurou a mão dela, trêmulo. O que você fez com você mesma, Evelyn? Sussurrou, com a voz embargada. Nos últimos dias, ele havia se consumido, tentando salvar a empresa. Mas agora, vendo-a imóvel, frágil, tudo parecia perder o sentido. A porta se abriu. George, seu assistente, entrou com uma pasta grossa nas mãos. Sr. Whitmore, o senhor precisa ver isso, disse com o rosto tenso. Oliver folheou os documentos com pressa. Então, parou bruscamente. Seus olhos congelaram sobre um nome que ele não esperava ver ali, Evelyn Carter. Cada transação, cada documento confirmava. Ela foi a investidora anônima. Ela salvou sua empresa. Isso não pode ser, murmurou, sentindo um nó na garganta.
George esclareceu. Com cautela, a senhora Whitmore fez um investimento por meio de um fundo confidencial. Ela não queria que o senhor soubesse. O impacto da revelação foi devastador. Evelyn havia arriscado tudo por ele, sem buscar mérito, sem dizer uma única palavra. Enquanto ele a afastava com frieza, ela o protegia. Em silêncio, Oliver segurou com mais força os papéis. Seus olhos se encheram de lágrimas. Por que você fez isso, Evelyn? Sem me contar, eu fui cego. Te deixei sozinha, quando mais precisava de mim. Todos os muros que construiu, todas as emoções que escondeu, estavam prestes a desmoronar. Ele a negligenciou, e ela o amou mesmo assim. Ajoelhando-se ao lado da cama, levou a mão dela aos lábios e beijou com ternura. Por favor, volte para mim. Eu não vou deixar você ir. Nunca mais. Mas aquele momento de fragilidade deu lugar a algo mais sombrio. Raiva, aquilo não foi um acidente. George, disse Oliver, com os olhos frios como aço. Inicie uma investigação imediata sobre o acidente da Evelyn Quarrel. Imagens de câmeras, registros de tráfego, tudo. Preciso saber quem tentou matá-la. George assentiu com firmeza. Sabia que Oliver estava determinado. E quando o CEO do grupo Whitmore está decidido, nada o detém. Em menos de 24 horas, as primeiras pistas começaram a surgir. A verdade finalmente começou a emergir. A equipe de investigação particular contratada por Oliver descobriu provas cruciais. Uma câmera de segurança discreta, instalada em uma rua próxima, captou imagens de um carro preto suspeito, seguindo o veículo de Evelyn, minutos antes do acidente. A placa foi rastreada até uma locadora. O nome na assinatura do contrato? Isabella Grayson. Oliver cerrou o maxilar, os olhos se escurecendo com uma fúria silenciosa. Desta vez, ela tinha ido longe demais, e ele não deixaria isso impune. Quero provas sólidas para levelar a justiça, menos disse friamente. Agiu sem perder tempo. Recolheu depoimentos de testemunhas que estavam próximas à cena. Um morador de rua relatou ter visto o carro preto, acelerando diretamente contra o de Evelyn menos e, por sorte, havia notado a placa num pedaço de papel velho. Com todas as provas reunidas, Oliver não hesitou. Chamou sua equipe jurídica, entrou em contato com a polícia e exigiu a abertura imediata de um processo criminal. Na manhã seguinte, Isabella tomava um luxuoso café da manhã em um hotel 5 estrelas. Completamente alheia ao que estava por vir, de repente, vários policiais invadiram o local. Ela empalideceu ao ver Oliver entrando ao lado deles. Com a expressão fria como gelo, achou mesmo que eu não descobriria a verdade? Disse ele, sua voz cortante como lâmina. Isabella tentou manter a compostura. Oliver, do que você está falando? Eu não entendo. Mas era tarde demais. Um dos policiais se adiantou e leu o mandado de prisão. Isabella Grayson, você está presa por tentativa de homicídio e conspiração para causar lesões corporais graves. Você tem o direito de permanecer em silêncio, mas tudo o que disser poderá ser usado contra você em tribunal. Isabella gritou, desesperada, lutou contra as algemas, mas ira inútil. Seus olhos se voltaram para Oliver, cheios de desespero e raiva. Você não pode fazer isso. Comigo. Nós nos amávamos. Oliver deu um passo à frente, fitando-a nos olhos com desprezo. Um dia, eu te amei, mas esse amor morreu no dia em que você me traiu. Hoje, tudo o que vejo é uma criminosa patética. Ela foi levada sob protestos, gritando seu nome, mas Oliver permaneceu imóvel, o coração pesado. A guerra ainda não tinha acabado, mas, ao menos, a pessoa que quase destruiu Evelyn agora enfrentaria a justiça. Sem perder tempo, ele voltou ao hospital. Sentou-se ao lado da cama de Evelyn e segurou sua mão com força, como se o toque pudesse protegê-la de tudo. Consegui, Evelyn. Descobri quem fez isso com você. Agora você está segura. Sua voz era suave, mas carregada de dor. Ele a amava menos mais do que jamais tivera coragem de admitir. E agora, depois de tudo que ela fez por ele, ele a deixara vulnerável. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Me perdoa, Evelyn. Por favor, acorde. Me dá uma chance de consertar tudo. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol atravessavam a janela do hospital, iluminando o rosto pálido de Evelyn. Oliver continuava ali, ao seu lado, olhos cansados, mas firmes. Sua mão envolvia a dela, menos sentia o fraco mas constante pulsar sob sua pele. Então, ela se mexeu. Seus dedos se contraíram levemente. Suas pálpebras tremeram. Até que, lentamente, os olhos se abriram, encontrando o olhar amoroso e preocupado de Oliver. O tempo pareceu parar. Você está aqui, ela murmurou, com voz fraca. Oliver prendeu a respiração.
o coração disparado, os olhos marejados. Estou sim, e sempre estarei, disse, apertando sua mão suavemente. Evelyn tentou sorrir. Seus lábios tremiam. Ela fechou os olhos, por um segundo, permitindo-se sentir o calor daquela presença que nunca havia deixado de verdade. As memórias vieram como ondas, o acidente, as dúvidas, a dor, mas agora, olhando para ele, tudo isso parecia distante. Você sabe, agora, não é? Sussurrou, sem desviar o olhar. Oliver assentiu. Sua voz carregava emoção e arrependimento. Eu sei. Sei que foi você quem salvou a empresa. Quem esteve ao meu lado quando eu fui cego demais para enxergar Evelyn e Soryu, mesmo com os olhos cheios de lágrimas, eu só queria te ajudar. Porque eu sabia que você nunca aceitaria se eu dissesse diretamente. Oliver apertou a mão dela com mais força, as emoções transbordando. Um dia, ele a enxergou apenas como uma socialite rebelde e inconsequente. Mas agora ele via Evelyn como ela realmente era. Forte, compassiva. Uma mulher que havia enfrentado o inferno sem nunca perder a luz nos olhos. Eu estava errado, Evelyn. Sua voz saiu trêmula. Fui cego. Não confiei em você, não compartilhei meus medos. E te fiz carregar tudo sozinha. Me perdoa. Evelyn olhou dentro dos olhos dele. E ali encontrou arrependimento. Verdade. E amor. O amor que ele tentou esconder por tanto tempo, sabe? Por um tempo, eu achei que te deixar seria o melhor. Mas no fundo, eu não consegui... Ela sussurrou, a voz embargada. Porque eu te amo, Oliver. Ele não conseguiu mais se conter. Inclinou-se e depositou um beijo suave em sua testa. Enquanto lágrimas escorriam livremente, eu te amo, Evelyn. Há muito tempo. Só me faltou coragem para admitir. Ela sorriu, os olhos brilhando com a luz suave da manhã. Tinha enfrentado mágoas, traições e mal-entendidos. Mas naquele instante, tudo o que importava era que a verdade havia vencido. E eles estavam ali, juntos. Meses depois, Evelyn estava completamente recuperada. Durante todo esse tempo, Oliver jamais a deixou sozinha, nem por um minuto. O amor deles cresceu, mais forte e mais verdadeiro, sem segredos ou barreiras. Naquela noite, Evelyn subiu ao palco de um evento beneficente que ela mesma havia organizado em segredo. Usava um vestido elegante e postura firme. Não era mais a jovem, impulsiva do passado, mas uma mulher decidida, madura, dona de si. Ao pisar no palco, seus olhos procuraram por ele, e lá estava Oliver, no fundo do salão, observando-a com orgulho silencioso. Não precisava dizer nada. O olhar dele dizia tudo. Evelyn respirou fundo e falou ao microfone, com a voz serena: um dia, eu fui apenas uma garota perdida, achando que sabia meu lugar no mundo. Mas aprendi que o que realmente importa é o amor, a confiança e a compaixão. Na plateia, Oliver assentiu levemente, com o coração cheio. Ele não via mais apenas sua esposa, menos via sua alma gêmea, sua igual, a mulher da sua vida. Naquela mesma noite, sob um céu estrelado em Londres, Oliver conduziu Evelyn até o jardim dos fundos da propriedade Whitmore. A luz dourada iluminava as rosas em flor. Era como se o universo os envolvesse em um abraço silencioso. Evelyn parou, o cabelo dançando na brisa suave. Os olhos dela ainda traziam vestígios das dores que enfrentara. Oliver olhou, sentindo o coração pesar, e amar menos ao mesmo tempo. Evelyn disse, com a voz firme e emocionada: eu te pedi em casamento uma vez, mas pelos motivos errados. Hoje, eu quero pedir de novo, mas agora, pelo único motivo que importa. Ele se ajoelhou devagar, tirando uma caixinha de veludo vermelho do bolso. Dentro, um anel brilhava sob o luar. Não havia mais apostas, nem obrigações. Apenas amor. Evelyn Carter, você pode me perdoar? Me dar uma nova chance? Eu te amo. Não por dever, não por um jogo, mas por quem você é. Você mudou a minha vida. Quero te amar, cuidar de você e estar ao seu lado, até o fim. Ela ficou imóvel. Sem ar. Lágrimas se formaram, mas desta vez eram de felicidade. Ela estendeu a mão, sorrindo com doçura. Eu aceito. Oliver, vamos recomeçar, com amor de verdade. Oliver colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas. Depois a puxou para seus braços, ebracando-a com toda a força de um homem que quase a perdeu. Obrigado, Evelyn. Obrigado por me dar outra chance. Ela repousou a cabeça no peito dele, sentindo o bater forte e constante de um coração que agora era seu. Vamos enfrentar tudo juntos. Sob o céu estrelado, eles selaram aquele momento com um beijo suave, marcando um novo começo. Sem máscaras, sem dúvidas, apenas amor verdadeiro e a esperança de um futuro construído a dois. Pork, o amor, não e um jogo. Não é o passe. É entrega, parceria e, acima de tudo, verdade.
E essa história nos mostra que, por mais difícil que tenha sido o passado, sempre há uma nova chance para quem está disposto a lutar. E valorizar quem ama. Essa história tocou seu coração? Então comente abaixo e compartilhe com quem você ama. Sua opinião é muito importante para nós.